Ouroboros Gênese. Pô, cada dia tem um Ouroboros diferente, O que é ático a gente já Ouroborogênese? falou, Explica aí. a gente já falou do Leios recentemente, tem um vídeo aqui no canal falando do Ouroboros Leios. Aí agora a gente vai falar do Gênesis e a gente está atualmente no Praus. Cara, o que é? Tem o Êxodo também? Não. Não, esse é Gênesis. Ó, seguinte, pessoal, Ouroboros é o protocolo de consenso da Cardano. Lembre-se que a Sim. blockchain é uma rede que ela não é um servidor central. A Cardanistas roda 4 nós da blockchain. Aí tem uma outra pool que roda mais nós da blockchain, mais outra que roda mais nós. E esses nós, que são softwares, é um software de computador que se comunica com esses outros computadores na internet. E aí você tem a constituição da blockchain, que é essa rede de nós distribuídos, sem você ter digamos assim, um gestor central, né, Bosco? Então, daí surge essa ideia de descentralização, que se, por exemplo, um país bloqueasse a internet ou houvesse um rompimento de um cabo subaquático de internet, enfim, você vai ter nós geograficamente distribuídos que vão estar mantendo a rede em pé, funcionando, né? Então, o Ouroboros, pessoal, ele define a questão do stake, a questão de como funciona o stake da Cardano, que as ADAs não saem da sua carteira, ele define como as pools se registram na rede, como as pools sincronizam a blockchain, como as pools são sorteadas para produzir os blocos, como esses blocos são distribuídos entre esses nós da rede. O que é um bloco Verificação na de blockchain? transação, né? O que é um bloco na blockchain? É um conjunto de transações. Então, você faz uma transação na sua carteira, aquilo vai para o mempool, e aí uma pool a cada 20 segundos, mais ou menos, ela vai lá e produz um bloco. Ela pega aquelas transações, valida que foi você realmente que fez ela, guarda aquilo em um bloco e distribui para todas as outras nós da rede, tá? O Ouroboros que nós estamos hoje é o Ouroboros Praus, já teve outras versões, tá? Mas a Cardano, desde 2018, pessoal, ela já especificou uma evolução desse protocolo que é o Ouroboros, tá? Desse protocolo de consenso. O nome consenso, pessoal, é porque é o seguinte: para que eu concorde com as informações que estão sendo distribuídas dentro da rede, precisa haver um consenso, né, moço? Precisa haver uma conformidade de todos esses nós da blockchain para que eles realmente saibam como cada um deve funcionar, como cada um trabalha e haja confiança na rede, tá? Então, a confiança da Cardano hoje é baseada na questão de você, que está aqui na nossa live agora, e dos outros holders da Cardano, que eles escolhem pools, né, Bosco? Que são pools confiáveis. Pools que vão deixar os computadores ligados, pools que não vão tentar criar transações fake na rede, que não vão tentar falsear a rede, roubar os fundos, criar duplo gasto, né, que é gastar e ficar com saldo. Então, esse consenso, pessoal, é o que define a segurança da blockchain, tá? Esse Ouroboros, inclusive, foi copiado pela Polkadot. A Polkadot copiou o Ouroboros da Cardano, fez umas mudanças lá e utilizaram como também protocolo de consenso da rede deles, né? Você vê como que uma tecnologia que a Cardano criou, ela serve a outros projetos também. Infelizmente, o Ethereum não quis, né? Busca copiar o stake da Cardano, que ele é muito evoluído. Você não tem que confiar em terceiros para fazer stake, você não tem que transferir suas moedas. A quantidade mínima para você fazer stake é muito pequeno. Então, assim, pessoal, o Ouroboros é uma tecnologia à frente do seu tempo, tá? E foi a entrega mais difícil da Cardano, né, Bosco? Assim que a Cardano ganhou esse rótulo aí de que atrasa, né? Porque o Ouroboros realmente demorou desde 2017 até 2020 para ficar pronto. Que em 2020 ele que foi lançado essa questão do stake, o Red Fork Shell e tal. Mas lembra que eu falei, o Ouroboros Genesis está sendo trabalhado, né? Os papers, porque a Cardano é tudo baseado em paper, né, pessoal? Revisão por pares. É um artigo que é feito, aí vem vários cientistas, né, Bosco, discutindo, não, você está errado.
você fez o cálculo errado aí, era 2 vezes 2, você colocou 2 mais 2, está errado. Então, tem a revisão por pares. E aí agora a Cardano vai implementar esse Ouroboros Gênesis para ser lançado esse ano. Então a gente não sabe a data ainda certo, mas eu vou explicar para você o que é que muda no Ouroboros Gênesis em relação ao Ouroboros Pros que a gente tem hoje. Basicamente, pessoal, vou recorrer aqui, tá? A principal característica do Gênesis é permitir que os participantes se juntem à rede com segurança, sem a necessidade de confiar em pares selecionados para fornecer um instantâneo correto do estado atual da blockchain. Imagine, por exemplo, eu sou uma pool nova, entrei agora na rede. E aí eu quero sincronizar a blockchain, que hoje já tem um tamanho aí, né, Bosco, de uns quase 100 gigas, acho que são 100 gigas, quase. Eu tenho que baixar esses 100 gigas, eu tenho que baixar as informações da blockchain desde o início, lá desde quando ela foi criada em 2017, sincronizar a blockchain. Quem usa a carteira dedo já lembra, né, como é que é feito isso, demora algumas horas, né, para você baixar aí a blockchain e tal, sincronizar tudo. E as pools precisam fazer isso para entrar na rede. Tanto pools quanto protocolos que querem né, se comunicar com a blockchain, eles precisam ter um nó da blockchain ativo funcionando. Como é que funciona hoje, Bosco, no Praus? Eu me conecto num nó, que pode ser o nó da Cardanistas, pode ser o nó oficial da IOD, enfim. E aí eu sincronizo a blockchain. Então, existe digamos assim, um servidor central que me diz quais são os nós confiáveis da rede, de onde que eu posso baixar a informação segura e confiável da rede. Então, há melhorias que podem ser feitas nesse processo para tornar ele mais descentralizado. Que eu não tenha que dizer assim, ó, vou sincronizar a blockchain, mas eu tenho que checar com alguém se realmente aquela ali é uma versão segura da blockchain. Então, o Gênesis, pessoal, ele vai ter um tratamento para isso. Para que quando você vá sincronizar a blockchain, pro protocolo, ele saiba escolher qual é a versão, entre aspas, da blockchain, que é a versão segura e a versão confiável. Premissa de segurança. A primeira premissa de segurança que nós temos é que, enquanto 50% mais um do stake da rede estiver com bons atores, a rede está segura. Então, hoje a Cardano tem 34... Eu posso estar falando errado, tá, pessoal? Mas na faixa de 34 bilhões de ADAs em circulação, né? Metade disso, que seria 17 bilhões de ADAs, precisam estar em pools de bons atores, né? Ou seja, uma pool como a Binance, por exemplo. A Binance tem várias pools, né? Se a Binance tivesse 50% mais uma ADA de todo o supply, esses 17 bilhões, a rede estaria em perigo, tá? Porque a Binance ela poderia, nas suas próprias pools, acreditado, né? Espalhar uma mentira, que uma mentira quando ela é contada muitas vezes, ela se torna verdade, né? Então, aqueles nós da Binance poderiam dizer, ó, essa mentira aqui é verdade. Como eles têm a maioria, todos os outros nós da rede aceitariam aquilo como verdade, porque a maioria aprovou que aquilo é verdade. Isso está muito longe de acontecer, tá, pessoal? A Binance tem... Vou olhar aqui ao vivo para vocês, tá? Para não falar a informação errada. Mas não percam o fio da meada, não, tá? CExplorer.io. Vamos olhar lá na parte de descentralização. Eles têm um gráfico de decentralization. É o Donuts, né? Um gráfico de pizza que mostra como é que está a distribuição. Pessoal, hoje a Binance tem apenas 2 bilhões de ADAs nas suas pools, tá? 2 bilhões. Lembram que eu falei que para eles conseguirem fazer um ataque, eles teriam que ter 17 bilhões de ADAs? Mesmo com essa galera que a gente fala, né, Bosco? Não façam stake na Binance, não façam stake na Binance. Promovam a segurança da rede. Mesmo com essa galera não ouvindo a gente, a Binance só tem 11% do stake da rede, tá? Ela tem 62 pools e nessas pools tem 2 bilhões de ADAs da galera que deixa essas ADAs lá dentro da Binance. Então, muito longe de ter um risco de segurança, tá? Voltando aqui para o que a gente estava falando. Então, premissa básica é essa de que 50% do stake da rede está com bons atores, né? Delegados em pools confiáveis, né? Pools seguras.
E esse risco a gente conhece como ataque 51%. Você pode pesquisar e pode achar ele dessa forma, tá? Um ataque Silbio, né? Por exemplo, o Ethereum tem um risco desse hoje, porque mais de 50% dos blocos são feitos por 3 empresas, tá? Que é a Lido, tem algumas outras empresas, então o Ethereum tem um risco de ataque desse, a Cardano tá muito longe de um risco desse, tá? Mas vamos voltar. Então, como é que funciona, pessoal? A questão da blockchain, como é que a maioria das blockchains hoje trabalham essa segurança da rede, né? Basicamente, é a cadeia mais longa. Pense aí, Bosco. Por exemplo, a blockchain, você está produzindo blocos, né? Imagine que tenha uma pool ou um minerador que ele tem que produzir um bloco, ele vai lá e produz 2 blocos. Aí um bloco ele manda para determinados nós da rede e outro bloco ele manda para outros nós da rede. O que é que acontece? Você vai ter uma bifurcação, porque a rede se dividiu em 2. Então isso é chamado fork. E isso acontece em todas as redes, tá, pessoal? Inclusive na Cardano. Às vezes tem pools que estão mal configuradas e elas produzem o mesmo bloco, quer dizer, o mesmo não, né? O bloco 2 vezes. E aí algumas pools sincronizam um bloco, outras pools sincronizam outro bloco e você tem um fork da rede. Então, em algum momento, um dos 2 forks, ele vai morrer. Porque você só pode ter uma cadeia dominante na rede, tá? Imagine que a rede esteja passando por ataque. Então você tem o ramo, né? O ramo principal e você tem um ramo de ataque. Esse ramo de ataque, ele pode produzir vários blocos na cadeia dele e ele acabar tendo uma cadeia mais longa, uma cadeia de blocos mais longa do que a principal. Então, você vê que esse modelo ele não é o ideal, porque se você considera que a cadeia mais longa é a certa, a cadeia fake, a cadeia do golpe, a cadeia do, né, que os caras estão tentando atacar a rede, ela pode se tornar mais longa. Então não é o approach certo, né? E aí o que a Cardano ela definiu nesses artigos em 2018, lá atrás, quando ela pensou esse Ouroboros Gênesis. Quando você tem um fork na rede, essa cadeia, que é a cadeia, digamos assim, a cadeia com falha, ou a cadeia maliciosa, assim que ela se bifurca, assim que ela é criada, esse fork, ela vai ter uma baixa densidade. Porque imagine, Bosco, a gente tem mais de 2.000 pools na rede. E aí, de repente, digamos que a Binance, com as suas 62 pools, ela tente fazer um ataque na rede. Claro que se no ramo principal eu tenho 3.000 pools sincronizando os blocos, eu vou ter uma densidade maior, porque aquele bloco vai estar sendo espalhado para 3.000 pools menos as 62 da Binance que está fazendo o ataque. Tá? Então, sempre a densidade na cadeia correta ela vai ser maior. E a densidade na cadeia maliciosa ela vai ser menor no início, porque haveriam apenas 62 pools sincronizando ela, e depois ela poderia aumentar, produzir vários blocos e acabar, digamos assim, tendo uma cadeia mais longa. Então a Cardano definiu uma forma de a rede, pessoal, ela se autocorrigir, né, Bosco? E ela ser resistente a ataques. Então o Ouroboros Gênesis vai eliminar essa necessidade que hoje existe na rede de um nó quando ele vai sincronizar a blockchain a partir do zero, por isso que é chamado de Gênesis, né? A partir do zero, de ele ter que perguntar a um nó qual é a versão correta da blockchain. O próprio algoritmo do Ouroboros ele vai automaticamente, baseado nessa classificação de qual é a corrente, né, mais densa, ele vai escolher a corrente da blockchain que tem a maior difusão na rede, tá? Então, pessoal, o termo fork, muitas vezes as pessoas relacionam, né, Bosco, com a criação de outra moeda, a criação de outra blockchain, mas basicamente, pessoal, nesse termo criptográfico, o fork é qualquer bifurcação. Pense em uma árvore, né, que ela está subindo o seu tronco, e ela cria os seus ramos, né? Então, pense que a blockchain ela pode sim ter esses ramos, e em determinado momento, por exemplo, já aconteceu da cardanistas
ela produzir um bloco, e esse bloco ser produzido em um fork da rede, não ser produzido no principal. E aí acabar que aquele bloco que a gente produziu, ele ser descartado pela rede. Ficar como um bloco fantasma, porque a gente caiu em um fork da rede e tivemos má sorte, caímos num fork ruim. Teve uma época, Bosco, que tinha umas pools que estavam produzindo blocos 2 vezes. Como assim? A pool ela tem que ter um nó produtor de blocos, pessoal. Então imagine que se a pool tiver 2 nós produtores de bloco, na hora de ela produzir um bloco, em vez de ela fazer um, ela vai fazer 2, porque são 2 nós separados, em 2 computadores separados. E aí, Bosco, o que é que aconteceu? Isso ficava gerando forks na rede. E aí a galera, né, criou lá no Pooltu.io, vou até abrir para mostrar a vocês aqui agora, e dá para ver quais são as pools que estão quais são as pools que estão produzindo fork na rede. Porque a galera puxa a orelha mesmo, ó. Pô, tá de sacanagem, velho. Assim eu vou produzir um bloco, caio no fork da rede, você tá me prejudicando. Imagine uma pool que é pequena, né, Bosco, que fica várias épocas sem produzir bloco, aí quando ela vai produzir bloco, por causa de uma doideira da outra pool lá, ela cai em um fork do cara. E acaba perdendo a chance de ter recompensa por causa disso, né? Então, pessoal, a rede, a blockchain, ela precisa ter uma forma de se aqui, ó, forks. Ó, forks que aconteceram nas últimas 2 épocas, tá? Essa pool aqui, ó, Kiwi, ela gerou 2 forks, e essa pool LSSP gerou outro fork. Então, a pool que produziu bloco no ramo do fork, que depois foi dropado da rede, né? Que não era o ramo principal, ela ficou prejudicada, porque o bloco dela foi descartado, digamos assim, né? Então, basicamente, pessoal, é assim que funciona a blockchain, tá? Quando você tem uma rede distribuída, né, que você tem vários nós, você não tem um servidor central, né, Bosco, que diz, ó, é isso que é o certo, é isso que é o correto, acaba que é a maioria que ganha, né? Então a rede ela precisa evoluir em descentralização, porque é cada vez mais difícil, pessoal. Cada vez mais difícil que você tenha uma rede segura. E o Ouroboros, ele é seguro desde que ele foi criado. E essas melhorias são para aumentar a descentralização do protocolo. Tá? Como eu falei, esse é um artigo proposto em 2018, que já tem uma versão básica de teste implementada, e vai ter um hard fork na Cardano esse ano, que vai trazer essa implementação do Ouroboros Genesis para a rede principal. Tem um artigo aqui na descrição da live com todas essas informações que eu falei aqui, que vocês podem entender de forma melhor. Se não conseguiu entender, eu explicando. Eu sei que não é um conteúdo fácil para a maioria das pessoas entenderem, você precisa ter um conhecimento prévio. Você pode pegar esse artigo, é o terceiro link aqui na edição da live, e consumir essa informação. Mas o que é importante você entender, né, Bosco? É um artigo que foi criado em 2018, que passou por várias revisões, várias discussões, para agora, depois que a Cardano já implementou outras prioridades, como tokens, contratos inteligentes, o Verso, que trouxe a versão 2 dos contratos inteligentes, agora a gente pode trabalhar o Genesis enquanto a gente está trabalhando Hydra, enquanto está trabalhando Mithril, enquanto está trabalhando várias outras questões. Então, tudo na Cardano se trabalha com planejado, né? Pois é. E tudo guiado pela pesquisa, pessoal. Revisão por pares, né? Então, eu fico muito contente com essa evolução que a Cardano tem ao longo do tempo e toda essa base tecnológica, né? Me dá muito mais segurança de eu investir em Cardano e de eu colocar grana dentro do ecossistema da Cardano, porque eu sei que é uma blockchain com foco em segurança, uma blockchain que nunca ficou fora do ar, ao contrário das concorrentes, né? Que ficam fora do ar. Vou citar aqui, Solana, a cada 2 meses, mais ou menos, fica fora do ar. O Ethereum, os caras tiveram que voltar à blockchain. Sim, pense na blockchain como blocos, né? Houve um hack chamado hack da DAO, que houve uma perda grande de fundos. E aí os caras decidiram, não, vamos voltar à blockchain, desfazer as transações para antes do hack do DAO. Porque aí a gente não fica sem a grana que a gente perdeu. Só que eles quebraram uma regra principal de blockchain, que é a imutabilidade. Você não pode
voltar a blockchain para recuperar a grana que alguém perdeu. Não existe isso, né? Então, aí foi daí que Por surgiu o isso, Ethereum Classic e Ethereum tal. Classic. É. E uma coisa interessante sobre o Ouroboros é que a Polkadot criou o protocolo de consenso deles inspirado no Ouroboros, né? Que o Ouroboros da Cardano. E tá lá no site da Polkadot dizendo que é inspirado no Ouroboros da Cardano. E a gente vê uma coisa interessante que eu lembro que quando eu comecei a estudar Cardano, o Charles Hoskinson, fundador da Cardano, dizia que o objetivo dele era que a Cardano, dentro da ciência das blockchains, a Cardano fosse estudado como parâmetro ali em tecnologia, que no futuro, quando o pessoal estivesse estudando blockchain, criando blockchain, e ver a Cardano como parâmetro, como design de tecnologia blockchain. E é isso que está acontecendo. A gente vê a qualidade do produto. Algo não é aleatório, é algo realmente planejado, trabalhado, detalhado. E sempre é algo que a Cardano sempre focou muito na qualidade dos seus códigos. Perfeito, Bosco.